E versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. O Tribunal Superior Eleitoral inocentou a prefeita de Pirapora, no norte de Minas, Marcela Ribas Fonseca, do PSD, e o vice-prefeito Orlando Pereira de Lima, do Democratas, acusados de abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2016. Cassados na primeira e na segunda instância devido à denúncia, prefeita e o vice dela chegaram a ser afastados em abril deste ano, mas ficaram fora dos cargos por apenas 2 dias após recorrerem ao próprio TSE e conseguirem obter uma liminar concedida pelo ministro Admar Gonzaga. E é sobre esse assunto, sobre decisões de tribunais de segunda instância, quando o assunto é matéria eleitoral, que a gente vai conversar hoje com o advogado Reinaldo Belli, que é especialista justamente em direito eleitoral. Ô Reinaldo, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, Thalita. Bom dia. Eu contei um pouquinho dessa história aqui, lá da prefeita de Pirapora, Reinaldo, que recorreu, foi à segunda instância na Justiça Eleitoral. Para que o nosso ouvinte possa entender, quando um prefeito é acusado de praticar um mal feito, aí, como a gente estava explicando agora há pouco, abuso de poder econômico, político, como é que funciona na Justiça Eleitoral quando ele vai recorrer à Justiça Eleitoral? Muito bem, Rodrigo, em primeiro lugar, cumprimento a Rádio Super pela pauta, que é realmente muito relevante. As ações propostas contra eleições municipais, portanto, para as eleições de prefeito, vereadores de cassação, são propostas com o primeiro grau de jurisdição, os juízos eleitorais. Após os juízos eleitorais, é possível interposição de recursos aos tribunais regionais eleitorais e depois ao Tribunal Superior Eleitoral. Os juízos eleitorais, compostos por juízes de direito, singularmente decidem, apenas um juiz, proferem uma sentença. É desta sentença, nestas ações de investigação judicial eleitoral, que é o tipo específico, e ação de impugnação de mandato eletivo, que é a AIME, que é o outro tipo também objeto que foi de acusação em face da senhora prefeita de Pirapora, a sentença proferida no bojo dessas ações que podem gerar a cassação do mandato, dela cabe recurso para o Tribunal Regional Eleitoral com efeito suspensivo automático. O que isso significa? Significa que se o juiz de primeira instância disser que a prefeita está cassada, o recurso interposto tempestivamente automaticamente impede que ela seja afastada. Entretanto, o efeito suspensivo automático não existe do Tribunal Regional Eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral. O que significa que, uma vez julgado pela instância colegiada, segunda instância, no caso municipal, é o Tribunal Regional Eleitoral, a regra é o imediato afastamento. Vezes antes do julgamento dos embargos de declaração, devo explicar também o que é, após o julgamento do recurso que você interpõe em face da sentença, cabe um novo recurso chamado embargo de declaração, que é dentro do próprio Tribunal Regional Eleitoral. Estes embargos são uma espécie de pedido de esclarecimento da decisão, que às vezes fica um ponto obscuro, contraditório, alguma omissão de um argumento relevante, e por isso mesmo é comum que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais aguarde ao menos o julgamento dos embargos de declaração. E após este julgamento, a regra é atual vigente de que deve ser afastado o mandatário. E o senhor acaba de mencionar este caso em que o eminente ministro Admar Gonzaga concedeu uma medida cautelar no Tribunal Superior Eleitoral para a manutenção da prefeita e vice de Pirapora. Isto ocorreu por uma ação autônoma que foi proposta antes mesmo da interposição do recurso especial eleitoral, que é este que vai dos tribunais regionais para Brasília e que não tem efeito suspensivo. E é uma medida muito extrema, muito grave e que não é comum de ser concedida por isso mesmo, em razão de seu cabimento muito estreito. Então podemos dizer que hoje no Brasil impera a regra de que a partir da segunda instância se afasta o prefeito eleito. Devo dizer também que no caso de eleições para cargos estaduais, deputados federais também, e também governador e vice-governador, o julgamento é realizado em primeira instância diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral. Mas o recurso ordinário ao Tribunal Superior Eleitoral também tem efeito suspensivo nesse caso. Então não é toda decisão do Tribunal Regional Eleitoral que enseja imediato afastamento, mas apenas quando se referir a eleições municipais. Afinal de contas, nas eleições estaduais, essas ações de impugnação ao mandato eletivo têm como primeira instância o próprio Tribunal Regional.
essa diferença que existe entre quem foi eleito na eleição municipal, prefeitos e vereadores, para aqueles que foram eleitos na eleição geral, aí a gente está falando, por exemplo, do deputado estadual, do governador do estado, essa diferença das instâncias, isso causa uma certa confusão? Imagino que sim. É evidente que a classe jurídica não, porque tem costume de trabalhar com isso, mas eu imagino que sim, porque o Tribunal Regional Eleitoral, sob determinado ponto de vista, é segunda instância. Qual o ponto de vista? As eleições municipais. Mas para as eleições estaduais, ele é primeira instância nessas ações de cassação de mandato. Então, realmente é possível haver esse tipo de confusão, mas no meio jurídico isso é muito bem difundido. O senhor citou aí em casos envolvendo deputados, governadores, prefeitos. E no caso, por exemplo, do ex-presidente Lula? O ex-presidente Lula teve o pedido, ele não chegou a fazer um pedido específico de registro de candidatura e, na verdade, o que para em face do presidente Lula são ações de natureza criminal. Portanto, não há uma relação específica com o que nós estamos discutindo aqui hoje, porque ele trata de temas afetos a crime propriamente dito e não o direito eleitoral, razão pela qual nem sequer os tribunais regionais eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral é chamado a se pronunciar. Reinaldo, especificamente no caso dos prefeitos, né? Nós percebemos ao longo dos anos uma série de prefeitos que assumem os mandatos, aí sofrem esses processos muitas vezes por improbidade administrativa, por abuso de poder econômico durante a campanha, aí são afastados, tem essa série de recursos, depois eles voltam, depois são afastados de novo. As cidades muitas vezes ficam paradas no meio desse processo, entra prefeito, sai prefeito, às vezes o vice assume, às vezes se realiza uma nova eleição. Que tipo de prejuízo que é causado para a cidade? E na sua visão, de quem é especialista em direito eleitoral, esse tanto de possibilidade de recurso que existe, que você até explicou agora há pouco, isso facilita esse processo para deixar a cidade parada? A gente deveria ter menos burocracia, menos recursos, menos possibilidades para que, de fato, as decisões fossem mais definitivas, sem tirar o direito de defesa, obviamente, daquele prefeito, daquele ente que foi eleito ali, mas que pelo menos as decisões fossem talvez mais ágeis, menos burocráticas, para que não ficasse essa indefinição, esse entra e sai de prefeito? Muito bem, Rodrigo. A sua pergunta é muito importante, principalmente em matéria eleitoral. A Justiça Eleitoral, por imposição legal, tem prazos para julgar. Essas ações, para serem ajuizadas, também têm prazos decadenciais, o que significa que se irão propor logo após a eleição, tem determinados dias específicos, você perde a oportunidade de propor essas ações. São ações de tramitação muito célere comparado com os demais processos judiciais do Brasil, e os prazos recursais são profundamente exíguos, profundamente pequenos. Vou dar exemplo, por exemplo, em matéria de propaganda eleitoral, há prazos de 24 horas para a defesa recorrer. Em matéria dessas ações de cassação de mandato, são 72 horas, são 3 dias. Um prazo muito pequeno para a defesa. Mas o Poder Judiciário, com o devido respeito que temos em relação a ele, não cumpre o mesmo prazo que os próprios advogados cumprem. Então, muitas vezes, se penaliza o direito de defesa em nome de uma celeridade, extinguindo efeito suspensivo de recursos, impedindo recursos, quando, na verdade, é o Poder Judiciário que deveria fazê-lo. Vou dar um exemplo que me aconteceu essa semana. Na verdade, semana passada, determinado candidato das eleições de 2018, lamentavelmente, não foi muito bem assessorado do ponto de vista contábil e não prestou as suas contas, não foi eleito de maneira satisfatória. E apenas em 2018, portanto, que ele deveria ter prestado, em novembro de 2019, a pretexto de convalidar uma nulidade por ausência de citação pessoal, ele recebeu uma intimação do tribunal dizendo que em 24 horas seria julgado para ele apresentasse o que tivesse. O tribunal demorou 1 ano para isso. E quando intima, não garante a pessoa o direito de defesa. Então o senhor está me perguntando se deveríamos dar mais efetividade às decisões. Acabamos de ter um exemplo em que o Tribunal Superior Eleitoral anulou o julgamento por uma questão evidente, desde a primeira instância trabalhada, segunda instância, e o Tribunal Superior fez manter a sua própria jurisprudência. O que significa que é
com a devida vênia da divergência, uma ilusão pensar que os tribunais superiores não reformam decisões, reformam, e este é um caso evidente. Tivesse sido executada a decisão a partir da segunda instância, o município de Pirapora teria uma interrupção dos serviços públicos, uma equipe de transição, o chefe do Poder Legislativo assumiria. Após o chefe do Poder Legislativo assumir o Executivo, teria novas eleições, seriam novos eleitos empossados, nova descontinuidade. Depois a prefeita retornaria para Pirapora para exercer seu mandato com a nova equipe de transição, o que significa que o que nós precisamos é que os tribunais realmente cumpram os prazos tal como impõe-se às defesas, prazos tão exíguos, principalmente em matéria eleitoral. Esse julgamento dessas ações não deveriam ser prioritárias, já que a gente está falando de gestão pública? Com toda razão, a lei já determina e realmente a tramitação, comparativamente com os demais processos no país, é muito mais rápido. Quero fazer uma análise e uma analogia com você, Reinaldo, a respeito da situação da segunda instância, que é um assunto que está gerando ainda muita polêmica no Brasil. Tivemos aquela decisão recente do Supremo sobre a prisão após segunda instância. Lembrando que o Supremo já voltou algumas vezes nos últimos 11 anos, salvo engano, foram 3 ou 4 vezes que o Supremo já voltou em relação à prisão em segunda instância. E você explicava agora há pouco pra gente que no caso das questões eleitorais, uma decisão de segunda instância já é suficiente para gerar o afastamento, por exemplo, de um prefeito. Verdade. Que é o caso que a gente está citando aqui, e inclusive falávamos na abertura desse bate-papo aqui sobre a prefeita lá de Pirapora. Pois bem, na sua visão de agente do direito e do direito eleitoral, a gente deveria seguir na justiça eleitoral o mesmo preceito que o Supremo seguiu agora ao definir a questão da prisão de segunda instância, após a condenação em segunda instância? Me parece que sim, por razão diversa. A razão de ser no processo criminal, o processo penal é uma questão de absoluta textualidade da Constituição. Está expressa a impossibilidade de se entender alguém como culpado antes do trânsito em julgado. Isto em matéria criminal é expresso na Constituição e com a devida vênia, novamente, da divergência, me parece que não é dado ao Poder Legislativo sequer alterar, porque cláusula pétrea. Mas isso se refere só à matéria penal. Então, o argumento que serve para o crime, que é a matéria penal, não serve para o direito eleitoral. Mas o argumento que me faz chegar à mesma conclusão no direito eleitoral é o dever de eficiência administrativa, princípio da eficiência esculpido no artigo 37 da Constituição, que determina que os serviços públicos devem ser prestados em solução de continuidade e não com interrupções. Então não é possível admitir que se afaste um, nomeia outro, o outro vem, faz eleição, depois afasta, volta a prefeito, o que é um absurdo com a população, que é o interessado diretamente. Eleição existe para que um governo trabalhe em prol da população e não para que tenha esse afastamento, esse vai e volta. Então, o que me parece é que o resultado tem que ser o mesmo. Só após o trânsito em julgado, o afastamento. Esta é a minha posição, em que pese ela não seja adotada atualmente no Brasil em matéria eleitoral, mas não pelo mesmo fundamento do direito criminal. E falta padronização, falta talvez uma legislação que seja mais direta nesse sentido, que indique o caminho efetivamente. A gente fica ainda aberto a essa possibilidade, muitas vezes ampla, da interpretação? No direito eleitoral, é um pouco mais expresso, porque nós temos no artigo 257 do Código Eleitoral a previsão expressa de que o recurso ordinário, que é essa da primeira e segunda instância, é recebido com efeito suspensivo. Logo, não tem efeito suspensivo o recurso especial, que é o que vai ao Tribunal Superior Eleitoral. Desse modo, lamentavelmente, nem sequer espaço de interpretação está havendo no direito eleitoral. O que há é realmente uma previsão legal do afastamento e que tem sido cumprido pelos tribunais e excetuado em casos em que a decisão de segunda instância parece muito contrária à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, Reinaldo? Pois não. Fim da prisão em segunda instância. Uma necessidade por imperativo constitucional. As decisões da Justiça Eleitoral em segunda instância não deveriam ser executadas antes do trânsito em julgado. As eleições do ano que vem. Espera-se que a jurisprudência se mantenha para que tenhamos estabilidade nas relações processuais e não surpresas. Segurança e não surpresas. A Justiça Eleitoral no Brasil.
Uma grande justiça que cumpre o seu papel conforme a Constituição. Lava Jato. Uma operação que foi relevante para o país, mas que, entretanto, não deve ter os holofotes por ser persecução penal. Deve trabalhar estritamente dentro da legalidade. Candidatos no Brasil são preparados para lidar com as questões jurídicas? Me parece que, na verdade, sequer seria necessário, porque eles devem ter boa assessoria. O que a Constituição requer é que eles tenham voto. E voto não é necessariamente concurso público. Reinaldo Belli, especialista em direito eleitoral, falando sobre decisões de tribunais de segunda instância em matéria eleitoral, nos ajudando a entender um pouco mais desse mundo que é quase um mundo à parte. Foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer, Reinaldo, pela sua participação, pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado, Thalita. Obrigado, Rodrigo. Foi um grande prazer.